Olá pessoal, tudo bem? Bons estudos, eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar Campus Capão Mourão. Nesse vídeo nós vamos ver como fazemos a contabilização com gastos, com pesquisa e desenvolvimento. Vamos imaginar então, numa empresa industrial, que você tem que lançar um produto novo no mercado, mas esse produto novo no mercado, ele não existe ainda na fábrica, então eu preciso concebê-lo. Como é que a gente faz essa concepção na fábrica? Então, existem fábricas de eletrônicos, fábricas de equipamentos médicos, equipamentos de saúde, veículos, linha branca, e todos esses produtos eles foram desenvolvidos antes. Então, esse gasto inicial que você tem, por exemplo, você tem gasto com pessoal, com projetistas, com engenheiro, com pesquisadores, que vão conceber uma nova ideia de produto. Alguns produtos são mais sofisticados e outros produtos são mais simples. Esses produtos, o primeiro gasto que você tem é com o pessoal, você precisa de gente para pensar nesse produto, então isso custa. E as empresas normalmente têm uma equipe própria para pesquisa e desenvolvimento, as grandes empresas. As pequenas empresas às vezes improvisam, mas as grandes empresas elas têm um gasto próprio com isso. E como deve ser contabilizado isso uma vez que o produto ainda nem foi ao mercado, ainda nem começou a ser fabricado? Bom, então esse gasto com o pessoal é o que nós vamos tratar. Depois nós temos outros gastos com os ferramentais, por exemplo, o molde. Nessa imagem vocês estão vendo aqui um molde de injeção de um para-choque de carro. Então imagine que um carro, hoje os carros cada vez mudam de modelo, então se você faz um molde que custa aí centenas de milhares de reais, aí, né, milhões de reais às vezes, e esse produto você fica com ele 3 anos no mercado, o que fazer depois com esse molde, né? Esse molde depois que é colocado numa injetora que é grande, vai injetar plástico, e o carro tem centenas, né, de peças plásticas, centenas de moldes, isso tudo custa caro. Bom, então imagina o seguinte, depois disso ainda, o produto, depois que você faz ele, você tem os testes e ensaios, isso custa caro, para você testar e ensaiar esses produtos, para que você tenha garantia que esse produto, quando chegar no mercado, não tenha nenhum tipo de problema. Então, aí, depois que você tem todos esses gastos, você tem a estruturação da linha de produção também, porque ele é voltado a um único produto muitas vezes. Então, toda a linha fabril industrial, você tem que fazer uma readaptação, uma readequação, colocar robô, colocar equipamentos novos para produzir um novo carro. E ainda você não produziu ainda, você só está preparando isso. Como que a gente vai contabilizar isso? E finalmente, então, nós temos o nosso produto que vai ser lançado no mercado. Bom, ok, então antes disso, antes da gente falar como que faz a contabilização, vamos entender um pouco das questões legais. Então existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que ele foi criado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade, pela resolução número 1055/2005, está aí o site do CPC para vocês acessarem e verem essa resolução, e tem a Lei 11.638/2007, que cria, então, o chamado ativo intangível, no grupo do ativo não circulante. Bom, o que entra nesses ativos intangíveis? Vai entrar uma série de coisas como marcas, patentes, licenças, software, fundo de comércio que foi adquirido, capital intelectual que você consiga registrar, modelos, projetos, protótipos. Então tem uma série de coisas que são colocados nesse ativo intangível. Bom, e aí nós vamos falar especificamente mais sobre gasto, pesquisa e desenvolvimento. Nesse gasto com pesquisa e desenvolvimento, então, nós podemos considerar, então, que, de acordo com o pronunciamento técnico 04 de 2010, que está correlacionado com as normas internacionais de contabilidade, que é o IAS 38, então nós temos que atender alguns critérios. O que são esse ativo intangível, então? Primeiro, ele tem que definir, ele tem que atender a definição de ativo intangível. Ele tem que ter um critério bastante objetivo de reconhecimento também. Que tipo de reconhecimento ele deve ter? Então a empresa então precisa demonstrar que atende aos seguintes critérios. Então a provável geração de benefícios futuros, ou seja, provar que esse produto será lançado no mercado. Eu estou falando no caso de pesquisa e desenvolvimento, tá? E tem que ter o custo mensurado com confiabilidade. Esse custo tem que ser atendido pelo critério de custo histórico com base em valor. Então, atendido isso, ele deve ser reconhecido, ou seja, ele deve ser contabilizado no balanço patrimonial. De que forma que ele deve ser reconhecido no balanço patrimonial?
Bom, imagine o seguinte, no plano de contas, então, você tem um ativo circulante, que a gente já conhece, crédito, estoques e tudo mais, alguns valores recuperáveis, e tem um ativo não circulante. Dentro do não circulante, então, nós temos o realizável a longo prazo, investimentos, que a gente já conhece, imobilizado, que são os bens que a gente usa em operação na empresa, as suas respectivas depreciação acumulada, e o grupo que foi criado, então, intangível. Esse intangível, vamos falar então sobre pesquisa e desenvolvimento. Então, ele entraria nesse grupo junto com os bens incorpóreos, e veja que nós faríamos então a sua amortização. Então, enquanto que os bens físicos eles sofrem a sua depreciação, os bens de operação, os bens incorpóreos então eles sofrem amortização. E a partir então desses valores que foram contabilizados aqui, então que a gente faz a nossa amortização. Bom, pois bem, para isso então eu preciso fazer a mensuração. E essa mensuração então ela tem que ser clara e objetivo. Está aqui a lâmina para vocês verem também, e tem que ser feito o registro contábil disso quando eu atendo a clareza. Com relação à vida útil, tem duas formas da gente definir, que é a chamada definida, né, que tem um período de vida útil que tem entradas líquidas, ou seja, vai ter esse produto no mercado, tá? Então eu tenho garantia que isso vai acontecer e aí eu consigo então contabilizar. A outra então é a chamada indefinida, tá? A chamada indefinida então é quando eu vou lançar um produto no mercado em que eu não tenho uma previsão clara e objetivo de quanto tempo vai ficar esse produto no mercado. Por exemplo, estou fabricando tijolo, faço uma forma nova de tijolo, ferramentas para um novo tijolo. Enquanto o mercado estiver aceitando, eu estou colocando esse produto no mercado. Eu estou fabricando um celular, eu sei que estrategicamente essa vida útil para mim vai ser bem menor, tá? Bom, então no caso das indefinidas, então eu preciso fazer, como eu não tenho uma estimativa muito clara e objetiva do tempo, eu tenho que fazer no final de cada período o chamado impairment test, né? Esse impairment test, para quem lembra bem, que aquele caso que houve, quando houve indícios de fraude na Petrobras, a auditoria, então, ela fez o impairment test, que está preconizado, então, pelo CPC 01, que é o chamado teste de recuperabilidade dos ativos. E o resultado foi o quê? Que houve uma perda naquela época, aproximadamente 50 bilhões em 2015. Isso está registrado nos ativos, nos balanços patrimoniais da Petrobras. Então, por que isso? Porque os ativos eles estavam supervalorizados por conta de faturamento que houve nas aquisições. Então, é importante fazer o impairment test no final do período. Ok? Bom, então como é que a gente faz então a contabilização disso, tá? Então lança no ativo intangível, como eu falei, quando ele está na fase de pesquisa ainda, ele é lançado como despesa, porque eu não tenho garantias que esse produto será colocado no mercado, e eu faço pesquisa de uma dezena de produtos, e só dessa dezena de produtos, então que eu vou escolher alguns para poder entrar na fase de desenvolvimento. Então, voltando, fase de pesquisa, lanço como despesa. Na fase de desenvolvimento, eu vou colocando no ativo, então, nesse intangível. E depois, quando ele está pronto, e ele está feito o desenvolvimento dele, ele está pronto para ser lançado no mercado, no momento que eu começo a comercializar ele, então eu começo a fazer a amortização desses valores, certo? Como se fosse um bem incorpóreo, só que a gente chama de amortização. Bom, feita essa amortização, ela irá compor o custo do produto final. Então eu posso compor esse custo do produto final, porque vocês lembram, fazendo o caminho inverso, quando eu tenho o preço de venda do produto, é o preço que o cliente está disposto a pagar, por isso que eu preciso ter custos bastante reduzidos para que meu produto seja atrativo. E esse preço, então, tem que compor todos os custos de produção, inclusive sua fase inicial, que é a de criação. Então, ao final, eu tenho o custo do meu produto, vou juntar isso com as despesas, com os impostos, com o lucro e formam o meu preço de venda, ok? Espero que tenha entendido e a gente nos vemos então nos próximos vídeos. Um abraço a todos.